Agricultores de Portugal, 1975-2025. 50 anos de atividade em defesa dos interesses dos agricultores e produtores florestais. Esta apresentação vai centrar-se num dos elementos da arquitetura verde do PEPAC, os requisitos legais de gestão, definidos no âmbito da condicionalidade e que têm por tema os produtos fitofarmacêuticos. Assim, vamos abordar estes 4 itens. O primeiro, relativo à arquitetura verde do PEPAC, que é o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum para Portugal no período 2023-2027 e que, na prática, materializa as medidas de apoio definidas ao abrigo da PAC. Depois, vamos analisar a condicionalidade, o que é e a quem se aplica. Depois temos os requisitos legais de gestão, apresentando a sua sistematização por temas. E, por fim, vamos apresentar os requisitos legais de gestão relativos à temática em análise, os produtos fitofarmacêuticos. Assim, relativamente à arquitetura verde do PEPAC, sendo o PEPAC o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum para Portugal no período 2023-2027, que na prática materializa as medidas de apoio definidas ao abrigo da PAC, a arquitetura verde é o que chamamos ao conjunto de elementos do PEPAC que visa assegurar o desempenho ambiental das explorações agrícolas. A arquitetura verde do PEPAC está aqui representada neste esquema. Na base temos a condicionalidade, que é um conjunto de normas, requisitos legais de gestão ou boas condições agrícolas e ambientais que os agricultores que recebem apoios têm obrigatoriamente de satisfazer no desempenho da sua atividade agrícola e o seu cumprimento condiciona o pagamento das ajudas por hectare e cabeças normais a que se candidatem. Acresce que a condicionalidade foi reforçada, já que as normas das BCAA integraram as componentes do greening, que no anterior quadro de programação eram pagas e agora deixam de o ser e passam a ser obrigatórias. A manutenção das pastagens permanentes, a diversificação e a superfície de interesse ecológico. A condicionalidade constitui a baseline, o patamar acima da qual são definidos as condições de elegibilidade e compromissos dos regimes ecológicos, medidas agroambientais e pagamentos natura, intervenções de caráter ambiental e da adesão voluntária por parte dos agricultores. Daí que a exigência ambiental vá aumentando, tanto mais que a base definida é agora mais exigente. Complementarmente, existe ainda a intervenção dos investimentos não produtivos, também da adesão voluntária, que visa apoiar a realização de investimentos relevantes para a concretização de objetivos ambientais, como, por exemplo, a recuperação de muros de suporte em pedra posta ou a instalação de galerias ripícolas, a instalação de bosquetes, de abrigos ou sebes. E assim fica concluída a apresentação da arquitetura verde do PEPAC. Então, aprofundando o que é a condicionalidade. A condicionalidade é um mecanismo que pretende garantir que o agricultor pratica uma agricultura sustentável, que integra as preocupações climáticas e ambientais, assegura a segurança alimentar e, desta forma, a saúde pública, assegura o bem-estar animal e, desde 2024, integra preocupações de caráter social. Estas normas a cumprir, que é o mecanismo para garantir que o agricultor pratica uma agricultura sustentável, define normas e estas normas estão integradas em 3 grupos: os requisitos legais de gestão, as boas condições agrícolas e ambientais e a condicionalidade social. A condicionalidade social tem um enquadramento específico no regulamento comunitário, distinto dos requisitos legais de gestão e das boas condições agrícolas e ambientais. Sendo o seu foco a vertente social e não a ambiental, não fazendo por isso parte da arquitetura verde, não falaremos mais da condicionalidade social. Então, que normas há a cumprir? Temos os requisitos legais de gestão e as boas condições
agrícolas e ambientais, isto estando focados na arquitetura verde. Os requisitos legais de gestão são normas que os agricultores já são obrigados a cumprir ao abrigo de regulamentos ou de diretivas comunitárias transpostas para o direito nacional, enquanto as BCAA são normas que vão ao encontro de preocupações que estão definidas em regulamento comunitário, tais como a proteção dos solos, da água e da biodiversidade. Em caso de incumprimento destas normas, requisitos legais de gestão ou BCAA, que sejam da responsabilidade do agricultor, o montante total dos pagamentos do ano em causa é reduzido ou mesmo totalmente suprimido. Aqui, antes de passarmos a ver quais são os pagamentos que sofrem estas reduções, há que chamar a atenção para o facto de, quando quer os requisitos legais de gestão, quer algumas BCAAs, são definidas à luz da legislação nacional, tal significa que, em caso de incumprimento, o agricultor poderá ter uma coima ao abrigo da legislação nacional, para além da penalização que tem na condicionalidade, ou seja, da redução ou supressão dos pagamentos. Portanto, há uma duplicação de penalizações. E a quem se aplica a condicionalidade? Quais são os pagamentos que sofrem redução em caso de incumprimento dos requisitos legais de gestão ou das BCAA? O apoio ao rendimento base, o pagamento aos pequenos agricultores, o apoio redistributivo complementar ao rendimento, os apoios associados, os regimes ecológicos, as medidas agroambientais, as MAZDs e os pagamentos da Rede Natura. Muito importante o facto de ficarem isentas de controle da condicionalidade as explorações com superfície agrícola até 10 hectares. Todavia, isto não significa que não tenham de cumprir tudo aquilo que está disposto na legislação nacional que seja utilizado para a condicionalidade, embora não estejam isentos de controle da condicionalidade. Vamos então ver quais são os requisitos legais de gestão definidos para cada tema, como estão sistematizados. E os requisitos legais de gestão são 11 e distribuem-se por estes 5 temas: água, biodiversidade, segurança alimentar, produtos fitofarmacêuticos e bem-estar animal. E o tema que aqui vamos analisar é o dos produtos fitofarmacêuticos. O requisito legal de gestão 7, aqui de forma simplificada referido como produtos fitofarmacêuticos, respeita ao regulamento número 1107/2009, relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado. Tem estes 2 indicadores. O primeiro refere que só é permitido o uso de produtos fitofarmacêuticos autorizados no território nacional. Ou seja, a utilização de produtos fitofarmacêuticos não homologados em Portugal é proibida em todo o território nacional. Os produtos fitofarmacêuticos estão homologados em Portugal quando possuem no rótulo uma identificação da autorização provisória de venda, de autorização de venda, da autorização de comércio paralelo ou de autorização extraordinária de emergência, esta concedida por 120 dias. Os produtos homologados têm de fazer parte das listagens da DGAV e têm de ter o rótulo em português. O uso de produtos fitofarmacêuticos na exploração obriga ao seu registro de acordo com o exigido pelo indicador 1.4 da segurança alimentar vegetal no âmbito da produção primária. O controle deste indicador é efetuado, nomeadamente, pela análise destes registros. Assim, os produtos registados à data da utilização devem estar homologados e dentro da data limite de utilização, já que, para além desta data, é proibido o seu uso, passando a partir desse momento a incorporar o grupo de produtos fitofarmacêuticos não homologados
designados como resíduos desistentes ou, mais vulgarmente, como produtos obsoletos. Assim, os produtos fitofarmacêuticos não homologados, para além de não poderem ser usados, a existirem na exploração devem estar claramente identificados como resíduos desistentes e devem ser conservados no armazém destinado aos produtos fitofarmacêuticos, mas separadamente dos que estão em uso. Além disso, devem ser mantidos nas embalagens fechadas e com os respectivos rótulos. O indicador 1.2 refere que o uso de produtos fitofarmacêuticos é efetuado de acordo com as condições previstas para a sua utilização. A aplicação de produtos fitofarmacêuticos em Portugal deve respeitar as indicações expressas no rótulo das respectivas embalagens, nomeadamente em relação às culturas, às doses e concentrações e outras condições de utilização, ao número de tratamentos, intervalos de segurança, às épocas de aplicação e às precauções toxicológicas e ambientais, incluindo as medidas de redução do risco. O registro de produtos fitofarmacêuticos, que deve incluir a informação referida no indicador 1.4 da Segurança Alimentar Vegetal, visa permitir verificar, nomeadamente, que os fitofármacos utilizados estão autorizados para a cultura e para o inimigo ou efeito a atingir indicado nesse registro e que a concentração ou dose aplicada respeita a autorizada para a finalidade em causa. Relembramos ainda que o produtor, previamente à aplicação de produtos perigosos para abelhas, deve notificar os agricultores vizinhos da área de aplicação, de modo a permitir aos interessados a tomada das medidas necessárias para proteção dos seus enxames. E temos aqui um exemplo de 2 produtos fitofarmacêuticos homologados em Portugal, em que a autorização de venda está aqui assinalada a verde, nos respectivos rótulos, e vemos ainda que o rótulo está escrito em português e reforçamos aqui a questão de terem de ser respeitadas as indicações que estejam expressas nos rótulos. Depois temos o requisito legal de gestão 8, utilização sustentável de pesticidas. Este requisito legal de gestão refere-se à Diretiva 2009/128/CE, que estabelece um quadro de ação ao nível comunitário para uma utilização sustentável dos pesticidas e que está transposta em Portugal pela Lei nº 26/2013. O indicador 1.1 dispõe que o aplicador de produtos fitofarmacêuticos tem de estar devidamente habilitado. E para isso tem de ter um cartão de aplicador especializado ou de técnico responsável. Chamamos a atenção para o facto de que, quando o agricultor recorre a terceiros para aplicar produtos fitofarmacêuticos na sua exploração, o agricultor não deixa de ser considerado responsável pela aplicação desses produtos. Assim, se recorrer a empresas, deve certificar-se que a empresa está devidamente licenciada para o efeito. No âmbito da inspeção de equipamentos de aplicação de produtos fitofarmacêuticos, o indicador 2.1 dispõe que os equipamentos de aplicação de produtos fitofarmacêuticos de inspeção obrigatória se devem encontrar inspecionados. Todos os equipamentos de aplicação de produtos fitofarmacêuticos são de inspeção obrigatória, com exceção dos pulverizadores de dorso manuais, isto é, cujo acionamento da bomba seja manual. Para cada equipamento aprovado em inspeção,
nos Centros de Inspeção de Equipamentos de Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos, geralmente conhecidos como centros IPP, são emitidos um certificado e um selo que fazem prova de que o equipamento foi aprovado e que pode ser utilizado na aplicação de produtos fitofarmacêuticos. Este selo de inspeção deve ser colocado de forma visível no equipamento e deve conservar o certificado de inspeção no modelo aprovado pela Portaria número 305/2013. E aqui temos o modelo do certificado de inspeção. E aqui chamamos a atenção para este campo. Em caso de reprovação, é registada a data limite para a reinspeção do equipamento, ano, mês e dia. E em caso de aprovação, inclui a indicação expressa da data de validade, ano, mês e dia. E aqui temos um exemplo do selo. O selo de inspeção indica o ano de emissão e o mês, sendo estes assinalados por perfuração. Depois, consoante o equipamento em causa, terá de ser sujeito a nova inspeção após 3 ou 5 anos. O terceiro grupo de indicadores relativos à utilização sustentável dos produtos fitofarmacêuticos respeita ao armazenamento destes produtos, que deve ser feito em local, utilizado apenas para o armazenamento dos produtos fitofarmacêuticos, isolado, em espaço fechado, coberto, seco, ventilado e sem exposição direta ao sol. E a primeira imagem é claramente um exemplo de um armazenamento totalmente desadequado, que nem pode ser chamado de local de armazenamento, sendo que as duas outras imagens atestam alguns dos requisitos exigidos que são cumpridos. O local de armazenamento deve ainda apresentar piso impermeabilizado, preferencialmente com bacia de retenção a mais de 10 metros de cursos de água, valas ou nascentes e a mais de 15 metros de captações de água, condutas de drenagem, poços ou furos. Na primeira imagem, o piso está claramente degradado e, por este motivo, não garante a sua impermeabilização. Na segunda imagem, havia um ralo para garantir a escorrência de qualquer derrame que tivesse ocorrido. E isso é exatamente o contrário daquilo que é pretendido. Os derrames que ocorram nos locais de armazenamento dos produtos fitofarmacêuticos devem ser contidos nesse local do armazém. Aqui temos a mesma imagem, mas com o ralo já tapado, e isto após uma visita do Serviço de Aconselhamento Agrícola da CAP. E aqui temos dois exemplos relativos ao armazenamento de produtos fitofarmacêuticos, sendo um deles mais simplificado, mas dando ambos resposta aos requisitos exigidos pelo indicador. É um local utilizado apenas para o armazenamento dos produtos fitofarmacêuticos, é isolado, é um espaço fechado, coberto, seco, ventilado e sem exposição direta ao sol. E com o piso impermeabilizado, claro. O último grupo de indicadores relativos à utilização sustentável de produtos fitofarmacêuticos respeita à gestão dos resíduos destes produtos. Mais concretamente, à recolha e concentração de resíduos de produtos fitofarmacêuticos. Assim, é obrigatório fazer
a recolha e concentração não só dos resíduos de embalagens de produtos fitofarmacêuticos, ou seja, das embalagens vazias, mas também dos resíduos desistentes de produtos fitofarmacêuticos, geralmente referidos como obsoletos. Os produtos fitofarmacêuticos que existam na exploração, que já não são utilizados ou que já não se encontram homologados. E esta recolha e concentração deve obedecer às seguintes regras. Os resíduos de embalagens de produtos fitofarmacêuticos, as embalagens vazias, devem ser colocadas nos sacos de recolha específicos para tal fim e que são fornecidos no ato da venda desses produtos. De facto, as embalagens vazias de fitofármacos são resíduos perigosos e, por isso, não devem nunca ser abandonadas, enterradas, queimadas ou deitadas no lixo comum e devem obrigatoriamente ser guardadas dentro do saco da Valor Fito no armazém dos produtos fitofarmacêuticos para posteriormente serem entregues num centro de recepção da Valor Fito. Deve sempre solicitar um comprovativo da entrega das embalagens deste saco da Valor Fito na Valor Fito e deve conservá-lo. Aqui temos o exemplo de um saco da Valor Fito e aqui temos exemplos de situações que não devem ocorrer e que este saco, se é que isto é um saco, contém embalagens vazias de produtos fitofarmacêuticos e aqui temos as embalagens vazias ao monte, sem estarem guardadas nem dentro do saco, nem dentro do armazém de produtos fitofarmacêuticos. Por fim, e ainda relativamente à recolha e concentração de resíduos de produtos fitofarmacêuticos, os resíduos descendentes de produtos fitofarmacêuticos, os obsoletos, devem ser mantidos na sua embalagem de origem. Os resíduos de embalagens e os resíduos descendentes destes produtos devem ser guardados nos espaços destinados ao armazenamento dos produtos fitofarmacêuticos para entrega posterior, respectivamente nos estabelecimentos de venda ou noutros locais que venham a ser definidos para o efeito. E desta forma terminamos a apresentação dos requisitos legais de gestão, desta vez relativos à temática dos produtos fitofarmacêuticos. Muito obrigada.